Está preparado para conhecer os 5 alimentos que toda pessoa com diabetes deve evitar? Pois é, isso também vale para quem tem pré-diabetes, tá? São alimentos que têm muito carboidrato e que vão impactar diretamente no controle da glicemia. Então fica comigo até o final, se inscreva aqui no canal, aperta o sininho, dá o seu joinha, vem comigo. Eu sou o Tom Bueno, um diabético. Diabético. Está preparado para essa conversa? Não é muito legal, mas é importante a gente conversar sobre isso. Os 5 alimentos que toda pessoa com diabetes precisa evitar. E quando eu falo precisa evitar na rotina, tá? Não pode fazer parte aí da sua rotina alimentar, comer todos os dias, né? Claro que em algumas exceções não vai ter problema, mas vai ter que redobrar os cuidados. E eu vou explicar quais são esses 5 alimentos. Mas antes eu quero te convidar para acessar o portal Um Diabético, www.umdiabetico.com.br. Tem notícias, informações que também são complementares a todo esse conteúdo que a gente compartilha aqui. Então acesse lá www.umdiabetico.com.br. Vamos lá então falar sobre esses 5 alimentos que a gente deve evitar não consumir todos os dias. Eu sei que algumas pessoas têm muita dificuldade de deixar, mas são alimentos que vão fazer com que a sua glicose fique alta demais, ou seja, você vai fazer um esforço danado e não vai conseguir deixar a sua glicemia dentro da meta estabelecida e mais do que isso, né? Evitar as complicações causadas por um diabetes descompensado. Vamos lá, eu conversei com a Carol Neto, nutricionista, e eu separei aqui uma cola para eu compartilhar com vocês quais são esses 5 alimentos que toda pessoa com diabetes deve evitar. Para começar, o açúcar. Pois é, a Carol me disse que a gente pode considerar o açúcar como uma caloria vazia, porque ele só é açúcar e tem uma caloria que vai engordar, né? E que vai impactar diretamente o controle do seu diabetes. Então, o açúcar é a primeira coisa que a gente deve começar a evitar, né? Claro, né, eu estou dizendo um açúcar puro, né? Em algumas situações ele é importante, eu vou trazer isso para vocês, né, em caso de uma hipoglicemia, por exemplo, mas eu conto isso no final. Além disso, o que ela me disse que a gente deve evitar é a bolacha recheada ou biscoito recheado, depende de onde você mora, não sei como é. Me conte aqui como você chama, biscoito ou bolacha, né? Biscoito recheado, o que a Carol disse é o seguinte, ó, é gordura hidrogenada e açúcar. Ou seja, a gordura já dificulta o controle glicêmico e ainda tendo carboidrato, né, simples, faz com que essa glicose suba mais rápido. Então, bolacha recheada, sabe? Não vou nem falar os nomes, porque eu, quando era criança, adorava. Tem pais que colocam, né, na lancheira dos filhos para levar para o colégio achando que está levando algo saudável, mas não tá. Outra coisa que tem na lancheira, e é o terceiro alimento, são aqueles salgadinhos que a gente compra em pacote. Eu estou falando daqueles mesmo, né? Porcaritos, como a Carol disse. Tem que tomar muito cuidado. Eu vou trazer aqui a minha realidade, não é que eu não como, de vez em quando ou raramente, mas eu também evito porque eu sei que não tem nada, né, de benefício nesses alimentos, ou seja, como a Carol chama, caloria vazia. A gente está falando daqueles salgadinhos, daquelas batatinhas que a gente compra, sabe? Aquele baconzinho ali, ó, que a gente compra aqui em formato de salgadinho. A Carol disse o seguinte, ó, carboidrato, muito sal e também muita gordura. Quarto alimento também que a gente deve evitar são aqueles sucos em pó, sabe? Você já deve ter tomado isso em algum momento da sua vida. A Carol explicou o seguinte, de fruta aquilo não tem nada, né? Então, ou seja, não tem, né, nutrientes, aquilo é açúcar e corante, então a gente deve evitar. Claro que existem novos sucos aí em pó que são feitos, né, com adoçantes, mas o ideal é a gente evitar esses que são tradicionais, aqueles nomes bem conhecidos. Bom, vou citar só um nome de quando eu era criança, que minha avó fazia em casa, que é o quisuco, por exemplo. Evite corante e carboidrato. E para finalizar, refrigerante com açúcar. Como é difícil quando a pessoa gosta de refrigerante, né, deixar de consumir diariamente. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que tem diabetes tipo 1 e que toma refrigerante com açúcar todos os dias. É um problema isso com o alimento, porque na verdade você está colocando mais açúcar, né, mais carboidrato na sua alimentação. E isso faz com que
a glicose suba e você também aumente aí a chance de ganhar peso. Duas coisas aí que impactam diretamente o controle da glicemia. A Carol explicou o seguinte, mas se a pessoa gosta de tomar refrigerante, ela não orienta a pessoa a tomar refrigerante, tá? Mas temos outras opções aí que são as opções sem açúcar, zero açúcar aí, então evite refrigerante com açúcar. Bom, mas esses são os 5 alimentos que você deve evitar na sua rotina. Isso não significa que uma vez ou outra, em um momento específico, você possa consumir, mas sabendo que você está consumindo. E outra coisa também muito importante, né? No caso de uma hipoglicemia, glicose baixa, a gente tem que lembrar que o açúcar, ele vai salvar a vida de uma pessoa, porque a pessoa está precisando de açúcar naquele momento, e aí sim faz todo sentido usar o açúcar e até mesmo o refrigerante com açúcar, né? Porque um copo pode salvar a vida de uma pessoa. Deixar de consumir esses alimentos no momento de uma crise de hipoglicemia vai só piorar a queda da glicose no sangue. Então, nessas horas, especificamente, o açúcar pode salvar a sua vida, tá? Então é equilíbrio na vida, sabendo que isso não pode fazer parte da sua rotina, não só porque você convive com diabetes, porque isso não faz bem pra ninguém. E aí, gostaram do vídeo? Deixa aqui nos comentários. Tem algum outro alimento que você gostaria de colocar também nessa lista? Também coloca aqui nos comentários que eu vou ficar de olho. Boas glicemias e até a próxima. Tchau, tchau.